Após a saída do resultado do primeiro trimestre do Banco do Brasil, ele despenca 13% na Bolsa de Valores, deixa muito medo no mercado. Matheus, é hora de vender Banco do Brasil, é hora de comprar. Banco do Brasil vai falir. No vídeo de hoje, você vai saber as respostas dessas perguntas. E o que você vai descobrir até o final do vídeo de hoje. 1. Por que o Banco do Brasil está em grande queda? 2. Uma análise por dentro da empresa para saber se essa queda é algo que vai se reverter ou se é algo que não tem mais reversão. 3. Quanto vale o Banco do Brasil hoje? Fazendo um valuation, uma métrica de valor intrínseco. 4. Eu vendi minha posição de Banco do Brasil ou vou comprar mais? É isso que vamos ver no vídeo de hoje e bora simbora. Bom, Matheusão, por que essa queda tão grande no Banco do Brasil? E a resposta dela é muito simples, está no fato relevante, né? Aqui que a gente pode observar o guidance dela projetado, né? o guidance dela mostrava o que é o guidance, Matheus? É uma projeção para mínimo e para máximo do que pode acontecer com aquela empresa baseado em dados, certo? E o que aconteceu, Matheus, no fato relevante no guidance de 2025, né? A gente tinha ali uma receita em bilhões que iria estar entre 34,5 e 36,5, ok? Ah, Matheus, beleza, como é que eu faço? Como é trimestre, sai o resultado do primeiro trimestre, eu vou pegar aqui o mínimo, por exemplo, 34 milhões, 5 e vou dividir por 4, sendo que é, uma vez que é 4 trimestres, né? 3, 6, 9, 12, para completar um ano. Então, Matheusão, eu teria que ter no mínimo, para eu chegar no limite aqui de 34,5 milhões, bilhões na verdade, eu teria que ter isso aqui consolidado no trimestre. E o que foi que aconteceu, Matheus? Primeiro trimestre de 2025 e olha o que acontece. A projeção mínima para a gente entrar no guidance mínimo seria outro 8,6 bilhões. Olha o que ela me traz de resultado no primeiro trimestre. Muito abaixo do esperado, Matheus. Então, isso foi um dos motivos para a grande queda do Banco do Brasil. E de onde que veio essa queda, Matheus, nesse lucro líquido dela? Veio da carteira de crédito do agronegócio. A gente vê que houve um aumento na inadimplência, o lucro líquido, logicamente, cai. Né? E agora, com a nova resolução, nós temos a inadimplência 30, temos o estágio 1, 2 e 3, né? Os inadimplentes 30 dias e os inadimplentes 30 dias, 90 dias. E o que acontece? Quanto maior a inadimplência, mais dinheiro o banco ele tem que deixar, vamos dizer, em caixa para suprir se ele tiver que pagar aquela inadimplência. Se não for pago, tem que deixar um banco ali para o banco, tem que deixar um valor ali reservado para o banco não quebrar, certo? Uma vez que acontece isso, né? Se aconteceu isso, ele vai ter menos lucro, vai ter menos dinheiro rodando, circulando, certo? E a gente vê também a margem financeira bruta que diminuiu drasticamente, certo? Ou seja, a aquisição, os juros, o que ela ganha de operação diminuiu. Por quê? Mateusão, ela fez 23,9 bilhões. Eu peguei o mínimo aqui, né? Peguei o mínimo. Peguei esse resultado e multipliquei por 4, porque são 4 trimestres. E me deu 95,6 bilhões. Sendo que o mínimo no guidance é 111. Matheus, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, Matheus?
O banco, ele pega o dinheiro a uma taxa e ele fornece a outro crédito. Mas como, Matheus? Ele pega o dinheiro no pós-fixado, certo? Então, se ele pegou o dinheiro a 10% e a taxa Selic eleva, como aconteceu agora na última reunião, por exemplo, estava 14,25, foi para 14,75. Então, vai acompanhar. Se ele pega o dinheiro a esse cenário e se aumentou, ele vai estar gastando mais. Porque agora ele vai ter que pegar o dinheiro mais caro. E ele empresta, ele dá o crédito a que, Matheus? A pré-fixado. Ele pré-fixa um valor. Ah, eu pego a 14,75 e eu vou prefixar, por exemplo, a 20%. Um exemplo. Matheusão, qual o problema de uma taxa Selic altíssima? Quanto maior a taxa Selic, mais caro para o banco pegar o dinheiro. Se é mais caro para o banco pegar o dinheiro, ele tem que fornecer com juros maior. Se ele fornece com juros maior, o que é que acontece, Matheus? Vai aumentar a inadimplência, irmão. Vai aumentar a inadimplência, porque para pagar vai ser mais caro também quem pegou o crédito. E aí, menos lucro líquido. E foi realmente isso que aconteceu. Ah, Matheus, mas foi no agronegócio. Bateu recorde recentemente o agro, porém são dívidas antigas, principalmente ali na região do Mato Grosso, onde teve enchentes, etc. Certo? Onde foi muito afetado, dívidas antigas, que uma hora estourou agora, certo? Então a gente vê dois resultados abaixo do esperado. Não só isso, como o custo do crédito também aumentou aqui, certo? O custo do crédito está mais caro, justamente pelo que a gente vinha falando, e entrou em revisão novamente, ok? Seguindo a análise, as receitas de prestação de serviço estão ainda em conformidade e despesas administrativas estão em conformidade. Então, esses são os fatores que levaram à queda do Banco do Brasil. Tópico 2, por dentro da análise do Banco do Brasil. A gente já começa a analisar aqui, vendo um ROI despencando, Matheus. O ROI, o retorno sobre investimento, que antes estava a 21,7%, cai para 16,7%. Matheus, é um ROI horrível? Não é um ROI horrível, perante até o resultado, certo? Porque ainda bate o benchmark dos investimentos mais seguros, que são os tesouros diretos e etc. Certo? A gente vê uma queda de 23% do quarto trimestre de 2024 para o primeiro de 2025, certo? E a gente consegue observar no detalhe a margem financeira caindo, né? Justamente pela essa dinâmica que eu falei para vocês. Aqui ele explica brevemente que houve um dinheiro que estava em tesouraria graças à função da resolução 4.966. O dinheiro que era para estar aqui veio para cá e o que era para estar aqui veio para cá. Essa distorção, certo? Ações de tesouraria e operações de crédito. E a gente vê o fluxo de perda esperada para a carteira interna e a gente vê que o agro aqui sobe demais, chega a 5,2%, pessoas físicas 4% e pessoas jurídicas quase 2%, né? Matheus, despesas de PCLD é o que, Matheusão? É justamente o que eu disse, é aquele dinheiro que aquele banco ele tem que ter reservado ali. Para que, Matheus? Para caso haja inadimplência, ele não quebre, certo? Eu tenho R$ 100, eu vou dar um crédito, vou fornecer a Beltrano ali, certo? Eu vou fornecer a Joãozinho. Eu tenho que ter um caixa, porque se Joãozinho não me pagar os 100, eu vou quebrar, certo? Então a gente vê esse aumento aqui de 9,6% no custo de crédito, principalmente aumentando aqui as despesas com PCLD. Tá vendo aqui? Matheus, qual foi o ponto positivo
dessa RI foi uma expansão na carteira de crédito, né? Um aumento ali, certo? A gente vê uma expansão, por mais que seja mínima, na carteira de crédito, ou seja, o banco está fornecendo mais crédito. E qual foi a novidade da vez? As inadimplências, né? Como a gente já disse, estágio 1, estágio 2, ok? Estágio 2, estágio 3, né? A gente vê a inadimplência 30 dias, certo? E a inadimplência 90 dias crescendo aqui, Mateusão, no primeiro trimestre. E o que é isso? Uma boa notícia aqui, Matheus, é a cobertura, né? A cobertura aqui é o quanto tem de risco na operação, o quanto o Banco do Brasil consegue absorver esse calote, por assim dizer. E a gente vê um aumento em relação aos trimestres passados, né? Nada que se compare ao primeiro trimestre do ano passado, mas vê um aumento aqui em relação aos resultados passados, ok? Inadimplência pessoa física, a gente vê uma cobertura legal. Pessoa jurídica, mesma forma, cobertura 190. E no agro, por mais que seja o ponto fraco aqui, olha o aumento do agro aqui, ó. Para março do ano passado, 1,19 para 3,4. Isso é brutal, certo? E o que é que está acontecendo, Matheus? Quanto maior a diferença dessa de 30 dias para 90, melhor. Quer dizer que está conseguindo cobrar a inadimplência das 90 dias, né? E aqui a resolução que eu falei para vocês, né? Estágio 1, estágio 2, estágio 3, que são os níveis de inadimplente. Estágio 1, adimplente está pagando. Estágio 2, inadimplente 30 dias. Estágio 3, inadimplente 90 dias. E como eu disse para vocês, a carteira, você tem que deixar, a nova resolução diz que você tem que deixar um percentual ali para uma caso de emergência, certo? E quanto maior o nível de inadimplência, mais você vai ter que deixar. Tá vendo? 90 dias. Então você, ó, de 86 milhões vai ficar 68,5. Então o que aconteceu, Matheus? Olha isso aqui. O que está acontecendo? Os inadimplentes eles não podem ser mais lançados como algo que foi pago. Não, eles só podem ser lançados quando forem pagos. Então, por isso que não está caindo mais aqui nessa operação, certo? Agora vamos para a terceira parte do vídeo. Quanto é que vale o Banco do Brasil hoje com esses números atuais que temos em mãos, certo? Bora lá. Primeira informação, Matheus, que eu preciso ter a gente fazer um método de valuation. Existem vários, existem mais complexos, mais simples, tá? E a gente vai fazer um dos métodos que tem vários métodos. Vamos pegar payout, certo? Vamos pegar número de papéis, de ações, número de ações daquela empresa, quantas ações tem em circulação, dividend yield e o dividend yield esperado, né? Dividend yield esperado. Beleza, Matheus. Vamos lá atrás dessas informações. Antes da gente prosseguir nesse vídeo, eu vou pedir para tu deixar teu like. Esse conteúdo aqui preparei com o maior carinho para vocês. Custa nada você tá um dedinho aí bem pertinho do like. Tamo junto, certo? Se inscreve para você acompanhar tudo do mercado de investimentos. Chama Matheus Martins e é um abraço estar aqui com você. Banco do Brasil pagará entre 40% e 45% de payout do lucro, Mateusão. Vamos trabalhar com o quê? Vamos ser conservador. Vamos usar 40%, ok? Mateusão, que é payout? Imagina que eu tenho 10 milhões de lucro. Se meu payout é 40%, 4 milhões vão para os acionistas. Então, é a quantidade que vai para os acionistas do lucro líquido. Empresas listadas. E aqui eu digito pelo ticket, que é BBAS3, dou um buscar, certo? Clico aqui nela. E eu quero ver o que, Matheus? O total da composição do capital social, total de ações circulantes. Eu copio e colo. Copiei aqui o tanto de ação que ela tem
E agora o que é que eu vou fazer, Matheusão? Vou botar agora o lucro líquido projetado. Lucro líquido projetado, Matheusão. Por que lucro líquido projetado? Se a gente analisar o que o diretor falou à frente, né, da central de resultados, em live, ele mostra que era esperada essa baixa, essa inadimplência, né, até o primeiro trimestre e um pouco até no segundo, mas que a tendência era a melhoria nesse cenário a partir do segundo semestre do ano. Então, Matheus, vamos fazer aqui um lucro líquido projetado realista. Se eu fiz 7,4 milhões no primeiro trimestre, que seria, na teoria, o pior trimestre, né? Certo? Eu vou calcular o pior cenário aqui, Matheus. Eu quero o pior cenário para ver como seria o valor este no pior cenário, certo? Vou multiplicar por 4, a gente teria esse 99, 29 bilhões e 600 milhões, certo? Boto aqui, e agora o que é que eu vou fazer, Matheusão? Primeira coisa, Matheus, vou ter que saber quanto realmente vai entrar no bolso dos acionistas, certo? Então eu pego o resultado do ano projetado vezes 40%. Então seria 11 bilhões e 840 milhões, certo? Para os acionistas. E agora, a gente vai pegar esse resultado agora e vamos dividir pelo número de ações. Quando a gente faz isso, a gente fica com R$ 2,07 por ações no pior cenário, Matheusão. Caramba, beleza, Matheusão. E agora? Agora ficou fácil, Matheusão. Eu vou pegar R$ 2 dividido pelo dividendo esperado. Matheus, beleza. Eu aceito 6% de dividendo de Banco do Brasil. Vamos ver aqui, vezes 0,000%. O valor, no pior cenário, para você receber 6% de dividendo, seria R$ 34,43. Matheusão, quero 8%. 8%. Já cai para 25,85. Quanto tá agora, Matheus? Tá 25,12. Você ainda entraria, mas não com a margem de segurança tão grande. Ah, Matheusão, caramba. Pode ser entre 40% e 45%. Beleza, Matheusão. Só que vamos trabalhar com lucro líquido não tão conservador, Matheus. Vamos trabalhar com o que pode melhorar, sendo conservador na verdade, porém pode melhorar ainda, certo? Então eu pego 7,4, que foi o primeiro, e já nos próximos eu vou trabalhar com no próximo eu vou trabalhar com 8, certo? E nos dois últimos eu vou trabalhar com 9, certo? Mais 9 e mais 9, certo? Então eu teria 34 bilhões. Vamos lá agora ver isso na conta aqui. Lucro líquido projetado numa margem menos conservadora agora, Matheus. Numa margem mais realista, Matheus. Na verdade, numa margem mais realista. Vamos ver aqui quanto teríamos, certo? E agora eu vou fazer o mesmo cálculo. Vou mudar tudinho aqui. Vou botar D7, certo? D7. Aqui já vai mudar. E aí já aumentaria. Para 8% seria 29, meu teto, certo? Ah, Matheusão, beleza. Será? Beleza. Ah, Matheusão, estou esperando 10, quer 10% de dividendo nela. Já cai, certo? Matheusão, o que é que você está fazendo agora com o Banco do Brasil? Minha maior posição na carteira. Eu digo a vocês que há um preço de 25, né? Vendo esse RI da maneira que foi, que trouxe uma oportunidade para mim de compra, certo? Penso em aumentar minha posição seriamente em Banco do Brasil nos próximos aportes, certo?
Tô vendo uma margem boa de entrada nessa situação e não vendi minha posição, até porque Banco do Brasil é um banco consolidado. Ah, Matheus, tem outros bancos melhores? Pode até ter, beleza? Ok, pode ter. O mercado é sobre momentos de entrada em boas empresas, na minha estratégia de investimentos, né? Boas empresas consolidadas, boas pagadoras de dividendos, né? Tem a estratégia de small caps também, certo? Porém, para mim, Banco do Brasil é uma. Se você for sair de uma empresa por um resultado ruim, então você realmente não é fiel àquela empresa. Você está especulando, você não é um investidor. Você é um cara que entra ali de bolo e quer um resultado. Porém, não é assim que a banda toca.